Todo dia está saindo uma legislação nova, um posicionamento novo, um julgamento. Então, o que às vezes você comentou com o cliente, deu uma opinião hoje, amanhã ela pode mudar totalmente. Como você já sabe, o Brasil não é para amadores. E desse mesmo jeito a gente tem que entender que lidar com tributos no Brasil também não é assunto para amadores. E é por isso que eu trouxe hoje um especialista nesse assunto, porque tá aí, a gente está nesse momento falando sobre reforma tributária e como é que vai ser a questão dos tributos, como é que vai ficar. Né? E principalmente o empresariado brasileiro que já hoje se sente sufocado, que sofre com um monte de imposto, com a carga tributária e com os impostos em cascata. E aí a gente tem esperança ou não de como é que vai ficar isso. Então a gente vai bater um papo hoje com o Dr. Eduardo Suessman, que é especialista há mais de 20 anos trabalhando com direito tributário, que trabalha com empresas de médio e grande porte, justamente para ajudar a gente a tirar um pouco dessas dúvidas que nós temos sobre direito tributário. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer Obrigado por estar ter aqui. aceito o convite, né? Esse é um assunto super importante, né? A gente está aí nesse momento e eu acho que acho que é um assunto que vai assim interessar todo mundo, né? Entender como é que e aí, e essa reforma, né? Sim, sim, com certeza. Bom, a área tributária é uma área que ela está sempre mudando, né? Eu até comento sempre que assim, você tributarista, você tem que se dedicar 100%, porque é uma área que todo dia está saindo uma legislação nova, um posicionamento novo, um julgamento. Então, o que às vezes você comentou com o cliente, deu uma opinião hoje, amanhã ela pode mudar totalmente em razão de uma decisão, enfim, uma jurisprudência que altera, né? E isso agora, mais recentemente, com reforma tributária, com todos os projetos que o governo está editando, isso só aumentou, né? Então, a gente tem vários projetos em tramitação. Então, só nessa semana a gente teve novidade em relação à reforma tributária. A gente tem um projeto que vai tratar de tributação de fundos exclusivos e de offshores. E a gente também tem um projeto sobre tributação de criptomoedas. Então, só em uma única semana a gente já viu aí um mar de novidades para o direito tributário, né? Uma coisa é fato, né? O que a gente verifica é assim, o governo tem uma necessidade cada vez maior de arrecadar tributos, né? A gente tem a discussão de uma reforma administrativa, mas a gente vê que isso fica sempre em segundo plano, né? A discussão se dá não pela diminuição do Estado, mas sim pela arrecadação de maiores impostos, né? A reforma tributária, então, assim, o ponto negativo da reforma, se alguém espera que tenha uma diminuição da carga tributária, isso não é esperado, tá? A gente espera, no melhor dos mundos, que a carga tributária se mantenha, né? Falando especificamente da reforma tributária, é uma reforma tributária que ela se dá sobre os impostos sobre o consumo, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo. Isso afeta basicamente o país, por quê? Porque uma grande parcela da população é de baixa renda e o tributo sobre o consumo acaba sendo regressivo. Regressivo quer dizer o quê? Quer dizer que a parcela mais pobre da população, ela acaba pagando o mesmo imposto que a parcela mais rica, porque os produtos do mercado, serviços, enfim, ele tem o mesmo custo para essa população do ponto de vista tributário que para a parcela mais rica, né? Além dessa questão da regressividade, ela tem uma complexidade enorme, né? Porque se a gente falar, por exemplo, de ICMS a gente tem os 27 estados, Distrito Federal, cada um legislando, cada um editando suas normas sobre ICMS, e se você opera no país, você tem que conhecer as normas de cada um desses estados. Então, isso é uma complexidade gigantesca, principalmente para pequena e média empresa, né? Ela saber exatamente o que está acontecendo em cada um dos estados é muito difícil. E você vê que as grandes empresas, elas têm os maiores times aqui de tributário, estão no Brasil, né? O custo de conformidade, o custo de cumprir com as obrigações acessórias no Brasil é muito grande. A reforma tributária sobre o consumo quer mudar um pouco isso, né? Então, a gente basicamente, a gente tem na parte de consumo de impostos federais, a gente tem hoje o IPI, o PIS e a COFINS.
Esses 3 impostos, eles vão ser alterados, eles vão virar a contribuição sobre bens e serviços, tá? Então, a gente vai ter uma simplificação, porque a gente vai deixar de ter 3 tributos, cada um com a sua legislação, especificidades, enfim, diversas normas, para ter um tributo federal, tá? Sobre o consumo. E na parte estadual, o que a gente tem hoje em municipal dividido entre ICMS e ISS, o ICMS circulação de mercadoria e ISS prestação de serviço, isso vai virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, assim, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que vai ter uma simplificação, porque você está reduzindo o número de tributos, você vai diminuir o número de legislações, enfim, provavelmente de mudanças na legislação, mas isso não vai significar necessariamente uma diminuição da carga tributária, né? A gente não tem uma definição ainda exata de qual vai ser a alíquota, né? O Senado acabou de divulgar o relatório, né, da proposta da emenda 45, com a ideia do que eles propõem para a reforma tributária. Isso vai ser votado no Senado, precisa depois voltar para a Câmara dos Deputados para aí ter depois uma sanção, né? Então, a gente ainda não sabe o resultado final dessa proposta sobre o consumo, mas ela vai mudar, de fato, muito a vida do empresário. O empresário de pequeno porte, né, aquele que está no Simples Nacional, a princípio ele continua com esse regime, né, mais benéfico, então para ele, em tese, as mudanças serão menores, mas aqueles que estão nos outros regimes, lucro presumido e lucro real, esses sim vão ter muitas mudanças, né? A gente tem uma questão aqui muito grave no Brasil, que é a questão da guerra fiscal, os estados competindo entre si sobre a arrecadação. Isso, em tese, tende a acabar, por quê? Porque uma das propostas da reforma tributária é que o imposto seja cobrado no destino. Tá. Então, hoje, você não vai ter aquela questão de eu vou para determinado estado porque ele vai me garantir um benefício no ICMS, com isso eu vou ter uma carga tributária menor. Uma vez que você desloca a arrecadação para o destino, então acaba não sendo mais relevante onde essa empresa está, né? Então, isso, a princípio, é uma vantagem aí da reforma tributária. Um outro ponto que a gente tem hoje que gera um contencioso enorme é a questão da não cumulatividade, tá? A gente tem a não cumulatividade do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS, mas tem muita discussão em torno de como isso funciona, né? Basicamente, a não cumulatividade, o que ela se propõe? Quando você está numa cadeia longa de produção, você quer tributar com a não cumulatividade somente o que cada uma das partes agregou ao longo daquela cadeia de produção. Então, você tem lá, vamos dizer, o industrial, o atacadista, o varejista, enfim. Você tem um produto circulando por cada uma dessas fases e a ideia da não cumulatividade é só tributar o que cada um deles agregou para o produto. Então, uma vez que você tem a circulação da mercadoria, aquilo gera um crédito para a etapa seguinte, o empresário da etapa seguinte ele vai compensar o imposto para pagar exatamente só o que ele agregou naquela cadeia, né? Mas isso tem um contencioso enorme hoje. Hoje, se a gente for pegar só o contencioso federal, a gente tem mais de 1 trilhão em processos aguardando julgamento no CARF, tá? No Tribunal Administrativo. A ideia da reforma é mexer também um pouco com a não cumulatividade de uma forma que tenha o que a gente chama de não cumulatividade plena. Ou seja, você não tem mais discussão sobre o que dá crédito, qual a situação que você tem direito a crédito, qual situação você não tem. Você vai ter crédito sobre tudo. Então, com isso, o contencioso tende a diminuir também, tá? Então, assim, são muitas mudanças que estão para vir, né, na reforma. A reforma também ela vai acontecer de forma escalonada, então ainda tem uma discussão do prazo, como que ela vai ser implementada. A ideia, a princípio, é que comece com uma alíquota baixa, né, os 2 tributos, a CBS e o IBS, e vá diminuindo em paralelo os tributos que a gente tem hoje. Mas enquanto tiver essa concomitância de 2 regimes, é esperado uma complexidade adicional, né? As empresas vão ter que cumprir tanto com o regime antigo, tanto com
com um regime novo, Ixi. né? Então, assim, é um desafio, né? A gente está indo para um sistema mais moderno, mas vai ter esse desafio de transição e vai ser um desafio de transição, acho que geral, não só para empresários, mas para o governo. Enfim, a gente tem N discussões aí como que isso vai se dar, tem a questão da arrecadação, então quanto que vai ser destinado para o município, quanto vai ser destinado para o estado. Então, assim, vai ser uma transição, a princípio ela é benéfica, mas os empresários vão ter que se adaptar. Tem a questão da carga tributária, né? A gente tem uma discussão de quais os setores vão ser beneficiados, então alguns setores já estão previstos ali, setor de saúde, educação, enfim. Tem alguns setores que já estão pleiteando uma alíquota mais baixa nessa nova sistemática, mas isso ainda depende, enfim, de discussão. A gente precisa ver qual que vai ser a redação final para ver se isso vai se manter, né? O que há uma preocupação, porque hoje você tem uma carga tributária, principalmente para quem é prestador de serviço, um pouco mais baixa, e com esse novo regime isso tende a aumentar. Então, assim, é óbvio que isso vai ser analisado caso a caso, cada empresa vai ter uma situação, cada atividade é uma condição diferente, mas para os prestadores de serviço, em geral, já é esperado que tenha uma carga tributária um pouco mais alta. Isso é uma preocupação, né? Porque você tem uma atividade muito grande, né? Quantidade de negócios que trabalham exclusivamente com serviços, né? Alguns hoje têm uma tributação maior, né? Alguns, mas a maioria, né, se beneficia e tem uma carga menor. O que acontece, sim, o Brasil ele tem uma carga tributária um pouco maior em relação à indústria. A indústria acaba tendo realmente é uma apuração tributária mais complexa e uma carga tributária mais alta. O Brasil passou por um grande processo de desindustrialização. Então, de uma certa forma, a reforma tributária quer compensar um pouco disso, né? Hoje você tem um setor de serviço muito forte no Brasil. Então vai ter que ter uma adaptação, né? Vai ter que ter o empresário vai ter que fazer um business plan, enfim, analisar a situação dele, fazer um estudo sobre a atividade dele para ver de fato como que ele vai se encaixar nessa nova sistemática, né? Tem alguma ideia assim de quanto se espera de aumento? Ainda é especulação? A alíquota, enfim, a gente ainda não tem uma alíquota final, mas discute algo entre 25% a 30%. Então, e aí tem alguns setores que vão ser beneficiados. A princípio, teria uma alíquota de 40% dessa alíquota final, né? Mas a gente ainda precisa aguardar uma resolução final do projeto para saber. Mas, a princípio, é um aumento de carga substancial, tá? Acho que é válido comentar também, ele acaba mexendo também em outros tributos, a reforma tributária sobre o consumo, mas a gente está previsto também alguma alteração sobre ITCMD e IPVA. Então, a ideia é que o ITCMD hoje, que na maioria dos estados é uma alíquota fixa, por exemplo, em São Paulo é 4%, que ela possa ser progressiva. Então, uma vez que tenha aumento do patrimônio, a gente está falando de um patrimônio maior, você paga uma alíquota maior, como funciona hoje no imposto de renda. O IPVA também a gente prevê algumas alterações, que ele vai passar a tributar não só veículos, mas também aviões, e que também a carga tributária ela varia de acordo com a emissão de poluentes do veículo, enfim. Então, esses tributos também são esperados alguma diferença, né? Um outro ponto dessa reforma tributária, ela traz um imposto seletivo. Esse imposto seletivo, a ideia dele é fazer um imposto que tribute principalmente algumas áreas que causam malefícios à saúde e também elas tragam problemas ambientais. Então, tem uma grande discussão sobre o que esse imposto seletivo vai afetar, quais áreas ele vai afetar e de que forma isso vai acontecer, né? Hoje o que há um receio é que o imposto seletivo que em tese seja destinado especificamente para, vamos dizer, tributar mais esses dois pontos, ele acaba sendo um pouco mais abrangente e pegando outros setores que em tese não deveriam ser atingidos, né? A gente sempre tem um receio, né, como contribuinte, porque muitas vezes a ideia do projeto ele é para atingir um determinado fim, mas isso acaba sendo distorcido, Sim. né? Então, o que parece muitas vezes ser uma boa ideia
acaba tendo algumas mudanças no meio do caminho e aquilo o contribuinte fica descoberto, né? Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar de perto para ver como que são os próximos passos dessa reforma tributária. Precisa acompanhar. Porque assim, a gente sempre tem aquele medo de... A gente tem a impressão, né, que toda vez que muda, piora. Exato, exatamente. É sempre aquele receio de que não vai vir uma coisa boa. Então, assim, eu acho que do ponto de vista, se a gente puder resumir, assim, do ponto de vista de burocracia, de cumprimento de obrigação acessória, enfim, de entender o que é tributação no Brasil, como ela funciona, isso tende a simplificar. Mas a carga tributária em si, pelo menos num primeiro momento, isso não vai acontecer. Um ponto positivo é que, assim, a ideia é que a gente saiba efetivamente o quanto que a gente está pagando de tributo. E uma vez que a gente sabe o quanto que a gente está pagando de tributo, a gente também pode cobrar do Estado, porque a gente vai ver o que a gente paga e o que a gente recebe de serviço do Estado em contrapartida, né? Mas isso ainda acho que é um caminho longo, né? Enfim, implementar a reforma, enfim, ela acontecer, para a gente caminhar para isso. Tá? E você acha que essa questão de desonerar o consumo, você acha que realmente vai acontecer? É complicado porque o que acontece, né? Por que o Brasil tem uma carga tributária alta no consumo, né, em comparado aos outros países, e em relação ao imposto de renda, a carga tributária não é tão alta, está ali na média, um pouco abaixo da média dos demais países. Por quê? Porque a verdade é que o país é um país com uma renda baixa. Né? Se você pegar a média que a gente tem de renda no país, é uma renda baixa. Então, se o governo em geral ele focar a tributação dele sobre a renda, ele não vai conseguir arrecadar o que ele precisa para manter o Estado. Então, por isso que a tributação ela é focada principalmente no consumo, né? E tem questões também que a fiscalização em torno da tributação sobre o consumo, ela acaba sendo muito mais fácil do que a fiscalização sobre a renda. Sim, verdade, né? Então, a renda, você tem alguns meios, enfim, que você pode, de alguma forma, tentar diminuir, enfim, alcançar uma tributação menor. No consumo é difícil, né? O que a gente estava comentando, inclusive, em relação à nota fiscal paulista, por exemplo. Então, o Estado vai lá, incentiva o contribuinte a pedir nota fiscal, o contribuinte vai ganhar um crédito, uma vez que ele pede essa nota fiscal, mas ao mesmo passo que ele ganha um crédito, o Estado está sabendo, está conseguindo que aquele estabelecimento que talvez não emitisse nota fiscal naquela operação, está emitindo justamente porque o contribuinte está pedindo. Então, acaba sendo muito mais fácil fiscalizar o consumo e arrecadar via consumo do que via renda. Né? A gente tem tem a questão da substituição tributária. O que é a substituição tributária? É aquele primeiro passo da cadeia industrial, da cadeia produtiva, a tributação recai sobre ele. Por quê? Porque é muito mais fácil você fiscalizar uma indústria do que fiscalizar várias lojas ali que vão comercializar aquele produto na cadeia final. Né? Então, a gente tem discussão também sobre imposto de renda. Muitas vezes a discussão vamos taxar os mais ricos, então vamos colocar imposto sobre grande fortuna. Por que isso muitas vezes não vai para frente? Os países que colocam esse tipo de imposto, muitas vezes verificam que a arrecadação é muito baixa e acabam desistindo. Porque é muito mais fácil você ter um planejamento em relação à renda do que em relação ao consumo. Então, é um sujeito que tem um elevado patrimônio. Talvez ele não precisa estar no Brasil, ele pode mudar a residência fiscal dele para outro país e parar de ser tributado no Brasil. Então, assim, muitas vezes a gente tem algumas ideias que, na teoria, elas são muito interessantes, podem fazer sentido, são talvez até isonômicas, mas na prática isso não acaba acontecendo. E muito, né? Isso. E assim, a parte de imposto de renda também está previsto em alguma alteração? A gente tem o foco hoje em dia está em relação à reforma do consumo, mas a gente também tem já propostas de mudança no imposto de renda. Eu acho que isso deve ficar para um segundo momento. A gente tem uma discussão muito grande aqui no Brasil, por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. Né? Então, isso sempre que vai ter uma discussão
em relação à reforma do imposto de renda, vem essa discussão sobre a tributação dos dividendos. Acontece que, assim, os dividendos, de fato, eles não são tributados, mas você tem uma carga tributária, pelo menos uma alíquota nominal de imposto de renda na pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro mais alta que dos outros países. Então, você tributa, você tem uma tributação alta dentro da empresa, uma vez que isso é direcionado para os sócios, não tem a tributação na distribuição dos dividendos. Mas isso é uma discussão que, na minha visão, pelo menos, assim, é uma discussão mais enfim, de chegar num consenso em relação à alíquota, porque os projetos que vieram no sentido de tributar dividendos, eles tributavam os dividendos, mas ao mesmo tempo eles baixavam a tributação das empresas. Então, no final, a questão é você analisar o todo, né? O empresário, no final, com a tributação dele na pessoa jurídica, na pessoa física, ele vai pagar mais ou menos imposto, né? Aonde ele paga acaba não sendo muito relevante, mas sim o quanto ele paga. Mas é um projeto que, enfim, depois da reforma tributária sobre o consumo, ele pode voltar a tramitar, enfim, a ter mais força. O que a gente vê hoje é alguma discussão principal em relação a juros sobre capital próprio. De uma forma assim bem simples, o juros sobre capital próprio é uma forma que algumas empresas que estão tributadas no lucro real, elas podem ter um benefício, ela paga juros ao acionista dela com base no capital social que ele aporta na empresa. Então, ao invés daquele acionista ele pegar um empréstimo para capitalizar a empresa, ele mesmo entrega o capital social dele para aquela empresa e com isso ele recebe juros sobre capital próprio e traz uma dedução para a empresa. Isso é um sistema, enfim, vamos dizer, um incentivo que o Brasil tem, não é comum em outros países e o governo está já tentando também acabar com esse tipo de benefício. Então, assim, a gente espera algumas mudanças nesse sentido e tem aquelas propostas que também estão caminhando. Então, tem algumas propostas, como eu comentei, a tributação de offshores. Então, hoje, quem tem patrimônio fora do país, ele pode contar com algumas vantagens fiscais que, enfim, ou eliminam a tributação dele ou deixam a tributação para correr no momento posterior. E aí a intenção do governo é acabar com isso, é que, enfim, você vai estar fora do país, com patrimônio fora do país, mas você já vai ser tributado imediatamente, enfim, a sua renda, ainda que você não tenha a disponibilidade dela, ela vai ser tributada da mesma forma. E a gente tem uma discussão específica da tributação dos fundos exclusivos. Fundos exclusivos são fundos que pessoas com patrimônio elevado, então, enfim, geralmente um fundo exclusivo para ele, um fundo de investimento exclusivo para ele poder funcionar, para ele poder se pagar, são para patrimônios assim, acima de 10, 15 milhões de reais, eles contam com benefício fiscal que os demais fundos de investimento não têm. Aquilo que a gente chama de cotas, que é uma tributação de imposto de renda semestral, que tem nos fundos abertos. No fundo exclusivo isso não acontece. Então acaba sendo um privilégio que as pessoas de mais alta renda, de elevado patrimônio têm e se passar essa proposta vão deixar de ter, né? Então assim, tem uma série de questões, né? A questão das criptomoedas, então a tributação das criptomoedas, muita gente acabava investindo, acreditando que não seria tributado, então também já tem um projeto de lei nesse sentido. Isso ia acontecer, né? Então assim, quando a gente sabe que o governo precisa aumentar a arrecadação, ele vai olhando tudo que ele tem ali de formas, de brechas para tentar fechar e trazer um pouco mais de arrecadação, né? Então, constantemente eles estão olhando para isso para ver o que eles podem fazer. É aquela coisa assim, fala a verdade, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas eu acho que o problema não é o pagar imposto, né? O problema é a contrapartida do imposto que a gente paga. Exato. Porque a gente paga muito imposto, só que além de tudo isso, ainda você precisa pagar o seu plano de saúde, você ainda precisa pagar a escola do filho, porque você não confia, né, de colocar em qualquer lugar. E aí, isso fica caro.
Sim, né? Isso sim. que fica claro, não é o pagar o imposto, é o você, além de ter que pagar o imposto, ter que pagar as outras coisas que você não tem um benefício. Exato. E o que acontece hoje, né? Hoje a legislação ela é tão complexa que muitas vezes, primeiro, você não sabe o quanto efetivamente você paga de imposto. Então, Sim, quando você compra algum um notebook, um celular, enfim, qualquer coisa que você vai no mercado, diferentemente de alguns países que você vai lá e você tem o preço do produto e o preço que você paga imposto e está lá exatamente o centavo a centavo que você tem que pagar. Aqui no Brasil isso é incerto, né? A gente, para você chegar no valor do quanto tem imposto naquele determinado produto, você precisa fazer vários cálculos, né? Então, um pouco da ideia da reforma é ajudar nisso, para que efetivamente você saiba a carga tributária de cada tributo e, ao mesmo tempo, com essa simplificação, enfim, deixar as coisas mais claras, que aquelas empresas, aquelas atividades que são beneficiadas, a própria sociedade analisa se de fato aquele benefício faz sentido. Então, a gente tem uma discussão muito grande sobre quais setores têm que ser beneficiados e hoje está uma discussão muito grande, principalmente em relação à definição da alíquota, dessa alíquota sobre imposto sobre consumo. Por quê? Porque uma vez que você acaba dando benefício para um setor, um outro setor vai ter que compensar aquele benefício. Então, se você determina que por uma razão específica, o setor de saúde, por exemplo, tem que pagar menos, os outros setores que não estão beneficiados vão ter que pagar mais. Alguém né? vai compensar, né? Exato. Você tem que compensar. Exato. Eles têm que chegar num número final de arrecadação. Então tem que ter uma compensação. Aí a sociedade vai discutir quem que ela acha que tem que beneficiar. Então acho que é óbvio que tem discussões mais fáceis, então tem a discussão em relação à cesta básica. Não, a gente tem que beneficiar a cesta básica, porque a população de baixa renda tem que ter, enfim, tem que facilitar isso para a população de baixa renda. Ok, tudo bem, a sociedade pode concordar com isso. Mas alguns setores talvez não mereçam ter esse benefício. Então, é uma discussão que a sociedade vai ter que ter. Ou seja, é muita discussão ainda, né? É muita discussão, é um caminho longo, mas, assim, essa proposta, enfim, a gente tem a discussão sobre reforma tributária há muito tempo, mas ela está bem avançada, então, assim, a gente acredita que ainda tem algumas definições para acontecer, mas muito provável que isso deve caminhar, tá? E assim, para o empresário, como é que ele se prepara para isso, né? O que você entende que é o melhor caminho para o empresário hoje? A gente no Brasil, a gente tem um pequeno empresário que está no Simples Nacional. O Simples Nacional, apesar de ser uma forma mais simples, em tese, de tributação, ela é muito complexa. A legislação tem várias questões, então não é tão fácil quanto deveria ser. Mas, a princípio, ele não deve ser tão afetado pela reforma tributária. Agora, os outros empresários que estão fora do Simples Nacional, eles vão ter que, dentro do seu business plan, enfim, do seu plano de negócios aí, que ele está projetando para os próximos anos, ver como que essa reforma tributária, principalmente a reforma sobre o consumo, que ela já é mais concreta, enfim, que a gente já está mais avançado, como que ele vai mudar o negócio dele. Então, realmente, assentar, fazer conta, ver se, de acordo com essa nova realidade, o que ele vai precisar, o negócio dele vai continuar funcionando ou não. Vai ter uma mudança, talvez, então, um aumento de carga tributária. Eu consigo suportar essa carga tributária, eu consigo repassar para o meu cliente essa carga tributária ou não, eu vou ter que assumir. Eu consigo assumir, minha margem de lucro suporta essa majoração tributária ou não. Então, realmente, ele vai ter que se planejar para ver se o negócio dele continua funcionando nessa nova realidade. Quer dizer, o planejamento financeiro, né? Planejamento tributário. Exato. Da mesma forma, isso eu comento com todos, né? O planejamento tributário ele é para todos os empresários. Sim. Desde o pequeno até o grande. O planejamento no geral, né? Exato. Aí, então, especificamente o tributário. Exato. Então, da mesma forma que o empresário olha para o estoque, olha para o fornecedor, olha para o custo de crédito, ele tem que olhar para a linha da tributação. Então, muitas vezes ele pode estar adotando uma tributação que é errada, pode estar pagando mais tributo, pode estar fazendo alguma coisa que não esteja em linha com as regras tributárias. Então, pega várias empresas que acham que estão
tributando, estão fazendo as suas operações de forma correta e estão correndo um risco enorme. Criando um né? passivo, né? Exato. A tributação, a legislação tributária no Brasil é muito complexa. Então, é por isso que a gente tem hoje R$ 1 trilhão em contencioso. Isso é o quê? Muitas vezes é colocado como se, não, o empresário brasileiro não gosta de pagar imposto. Não é que não gosta de pagar imposto. A legislação tributária é muito complexa. Então, não é para amadores, né? Não é para amadores. Então, tem várias situações que a gente mesmo na consultoria tributária, o cliente vem com uma dúvida, a gente fala, olha, realmente, aqui a gente pode interpretar dessa forma, mas também pode interpretar dessa forma. Essa aqui talvez você está correndo mais risco, essa menos risco, tem uma mais conservadora, uma mais agressiva, mas a verdade é que muitas vezes você não tem uma certeza. Uma vez que você não tem uma certeza, a sua interpretação pode ser diferente da interpretação do fisco. E aí vai chegar um momento que você pode ser fiscalizado e aí ser autuado. Isso vai para a discussão. Então, realmente é isso que os empresários mais reclamam no Brasil, porque é um lugar com muitas oportunidades, mas tem algumas coisas que dificultam muito fazer negócio no Brasil. Né? E assim, eu que muitas vezes falam com investidores estrangeiros, né? Eu tive recentemente uma conversa sobre com um investidor estrangeiro que estava pensando em fazer negócios no Brasil e queria entender, e assim, perguntando de fato, olha, é seguro investir no Brasil? Eu posso ficar tranquilo? Como que funciona a carga tributária? Então, hoje é um cenário bem difícil, porque é um cenário de mudança, a gente tem que passar, olha, hoje está funcionando assim, mas a proposta é que mude para ser dessa forma. Então, e os dividendos vai ser tributado? Olha, hoje não é, pode ser que no futuro seja. Então, é um ambiente de muita complexidade. Quando você tem muita complexidade, isso está no custo da sua operação. Sim. Né? O empresário vai pensar, bom, eu vou para esse país que é mais fácil de ter negócio ou vou para esse que é mais complexo? Então, muitas vezes o Brasil pode deixar de ter negócio simplesmente pela complexidade. É como a guerra fiscal dos estados, né? Você acaba tendo, não é bem uma guerra, mas é a mesma coisa com outros países, né? Exato. Então, Se você tem um país que tem uma tributação mais vantajosa, aquele investimento pode ir para lá. Seja porque ela é uma tributação mais baixa, seja porque é mais simples. Então, se você for analisar empresas multinacionais que operam no mundo inteiro, você pode ter certeza que o time fiscal maior vai ser no Brasil. Então, o problema, se fosse só o problema da carga tributária mais alta, ainda acho que até seria, enfim, mais compreensível. Mas, além de você ter uma carga tributária alta, você tem um custo de conformidade para cumprir com seus deveres tributários. Então, isso é custo. Então, era um produto que talvez poderia ser mais barato se a gente tivesse regras mais simples. Ele é mais caro justamente por causa dessa questão. Isso que é difícil, né? O Brasil realmente, você não tem como você querer fazer tudo sozinho, né? Sim. Você precisa ter ali a consultoria, empresas de médio para grande porte não tem como, porque trabalha em mais de um estado, aí legislações diferentes, aplicações diferentes, quer dizer, agora com uma mudança, eu estava até pensando aqui, vai mexer, por exemplo, em sistemas, né? Hoje sistemas ERP que as empresas têm, que trabalham de um jeito, olha a adaptação toda que eles vão ter que fazer para se adaptar com a nova legislação. Exato. Então, hoje em dia, a gente já vê muitos problemas tributários que são só pela questão da parametrização do sistema, porque vou te dar um exemplo, por exemplo, na questão de importação de mercadorias. Se você, por acaso, parametriza o seu sistema, que você está trazendo uma mercadoria de fora e ela está com uma classificação fiscal errada, né? Isso pode barrar já a sua importação, pode gerar uma fiscalização tributária, você vai ter que explicar que produto de fato você está trazendo de fora, e muitas vezes pode te resultar numa autuação, você vai ter que pagar um tributo a mais, vai ter que pagar juros, multa, enfim, fora toda a dificuldade de você ter sua mercadoria lá barrada nesse desembaraço aduaneiro. Então, uma complexidade que ela já tem hoje e vai ter que ser, enfim, analisada com todas essas mudanças. Tem que ter um cuidado muito grande.
O problema que eu vejo, assim, principalmente para pequenos empresários, é que muitas vezes nessa falta de assessoria, eles acabam, às vezes, fazendo por conta ou fazendo com profissionais que talvez não estejam bem preparados e muitas vezes isso incorre em erro. E aí, uma vez que, enfim, os sistemas do fisco detectam esse erro, ele vai acabar sendo autuado, né? E muitas vezes o empresário não está preparado para isso, né? Ele já está ali com as contas apertadas, né? A gente está numa taxa de juros super alta. Não tá preparado. E de repente chega uma autuação, e uma autuação ela pode voltar até os últimos 5 anos. Então imagina uma operação que você está fazendo errada, e aí você, de repente, chega uma autuação dos últimos 5 anos para te cobrar um valor que você não tem como marcar. Então, muitas vezes, o negócio acaba com base num erro fiscal. E a minha impressão, assim, na empresa que eu trabalhava, que trabalha com combustível e tal, a gente tem a impressão que, às vezes, até você fazendo o mais certo possível, você ainda corre o risco de ter uma atuação porque escapou alguma coisinha. Sim. Bom, primeiro que a gente tem situações erradas. Eu tenho um cliente mesmo que tem uma autuação que hoje em dia é mais ou menos de 3 milhões de reais. O próprio fiscal, depois, ao longo do processo, reconheceu que, não, de fato, a operação dele estava certa, ele não deveria ter sido autuado. Mas até agora o auto de infração não foi cancelado, a gente está discutindo. E tem questões que são dúvidas mesmo. Então, uma operação, cada empresa tem sua particularidade. Não é porque a empresa está fazendo errado, simplesmente porque ela tem um negócio que funciona de uma determinada maneira e a legislação não prevê exatamente qual procedimento que ela tem que seguir para fazer isso. Então, a empresa às vezes acaba fazendo, porque efetivamente ela precisa continuar as operações dela, então ela adota um padrão e segue aquele padrão. E aí vem a surpresa que muitas vezes o fisco lá na frente vem e fala, não, estava errado. Então, assim, uma das coisas que realmente o Brasil precisa mudar e que alguns países já estão muito avançados nesse sentido é que, assim, o empresário brasileiro ele não pode ser colocado como um empresário que está, de fato, fazendo de tudo para não pagar tributo. Muitas vezes ele não sabe o que fazer naquela operação. Ele fez o que ele achava que fazia mais sentido. Então, o fisco, ao invés de ir lá e, enfim, lavrar um auto de infração, cobrar multas ali de 100%, 150% sobre o valor do imposto, vai lá e chega para o contribuinte, olha, entendemos que sua operação está errada, daqui para frente regulariza, a gente não vai te aplicar uma penalidade, mas regulariza, daqui para frente você opera dessa forma. Então, assim, entender que é uma cooperação entre fisco e contribuinte, né? O contribuinte quer estar regular, quer fazer suas operações de uma forma lícita, enfim, sem ter dor de cabeça, e o fisco, entendendo isso, também faz sua parte de chamar o contribuinte para conversar, mostrar o que ele entende. O que muita gente reclama aqui no Brasil é que, assim, o fisco ele sabe exatamente o que a empresa deve fazer, quanto que ela deve pagar, mas ela muitas vezes não fala para o contribuinte, né? Então, né? Fica difícil. Eu tenho um dos meus clientes, ele identificou na operação dele que, de fato, ele deixou de pagar determinado tributo. A gente foi lá espontaneamente e falou, olha, a gente viu essa operação aqui, de fato, a gente teve um erro aqui, a gente quer regularizar. Está aguardando lá já a manifestação do fisco de uma resposta para falar, não, tá bom, vamos seguir em frente, regulariza aqui. Já está aguardando há meses. Então, você vê que mesmo quando você quer, enfim, deixar a sua operação regular, enfim, reconhecer algum erro lá e vai lá de boa fé e tenta acertar a sua situação, muitas vezes você, enfim, fica lá aguardando e não tem uma resposta. Então, a gente sabe da dificuldade do fisco, né? Eles não têm, falta pessoal, enfim, falta mão de obra ali, mas o contribuinte fica numa situação muitas vezes complicada, porque ele precisa tocar um negócio, precisa seguir a operação dele e às vezes está impedido por alguma burocracia, alguma dificuldade. Putz, é triste isso, né? Mas é triste, mas não tem jeito, né? Acho que a única solução é você contar com uma consultoria
especializada que está acompanhando o que está acontecendo, Exato. né, que vai poder orientar e... Exato, né? A ideia do tributário, né, do advogado tributarista é olhar para os dois lados, tanto para ver se sua operação, se ela está, enfim, se tem algum ponto ali que pode gerar algum questionamento e você ser autuado, então é uma medida, vamos dizer, que a gente vai ver para sanar algum erro, para ver se sua operação tem algum equívoco lá e que pode gerar uma exposição para você. E também a gente vai olhar para um lado também que o tributário não é só para olhar problemas. Então, como a legislação tributária é muito complexa, a gente tem muita discussão também sobre quais tributos, qual a forma de calcular os tributos. Então, a gente tem discussões tributárias aí que geram um imposto a recuperar gigantesco. Então, a gente teve uma grande tese aí no passado recente, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? É uma tese que foi acolhida para o judiciário, eles deram um ganho de causa para os contribuintes, e isso gerou um imposto a recuperar enorme para as empresas. Né? Mas o que acontece? Muitos contribuintes não sabiam da tese, não sabiam dessa oportunidade e não se aproveitaram disso. E aí você tem uma dificuldade, por quê? Porque em relação a essas situações, aquele contribuinte que foi lá, entrou com o processo, questionou essa exigência, ele vai lá, consegue recuperar, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, bilhões de reais, e você tem um concorrente que muitas vezes não foi fazer o mesmo questionamento e está lá pagando aquele tributo. Então, quer dizer, você tem dentro de às vezes, empresas concorrentes, uma com um preço muito mais competitivo que o outro, justamente porque uma conseguiu uma recuperação tributária que a outra não conseguiu, ou uma tem um benefício fiscal que a outra não pleiteou. Então, ele precisa não só olhar para ver se tem de fato algum erro na operação dele, mas ver se por acaso ele não está pagando mais tributo que o concorrente. Né? Então, a gente tem muito caso que a gente vê que o concorrente ele está fazendo alguma coisa errada, está agindo de forma ilícita. Você também pode comunicar ao fisco sobre isso. Então, se você tem um concorrente que você sabe que o preço dele é competitivo só porque ele não está pagando tributo, você pode ir lá para o fisco e fazer uma denúncia. Mas você também tem a questão das oportunidades tributárias. Então, muitas vezes, discussões, tributos que você está pagando indevidamente, que você poderia se recuperar e, com isso, ter uma atuação mais competitiva no seu setor. Ou seja, dá para ser estratégico no tributo também, né? Encontrar formas de não só você estar ali pagando de forma passiva, mas talvez encontrar opções, caminhos para pagar um pouco menos, recuperar. Como é muito dinâmico, então, como assim, a gente tem decisões diárias sobre assuntos tributários, tem posicionamento da Receita Federal, enfim, também diariamente a legislação mudando. Então, muitas vezes, aquilo que a gente achava que funcionaria de uma forma, com uma decisão judicial pode ser de outra. Então, o empresário tem que ter um tributarista que conhece a operação dele, sabe como ele funciona, sabe quais são as dificuldades dele e vai assessorar nesse ponto. Então, vai mostrar para ele o que ele pode fazer diferente, o que ele pode fazer de uma forma mais eficiente para que ele esteja, do ponto de vista tributário, cumprindo com as regras, mas também não está pagando nada além do que ele deveria pagar. Né? Legal. E assim, doutor Eduardo, como é que as pessoas te encontram? A pessoa acompanha aqui até o final e quer tirar uma dúvida, quer fazer uma consultoria. Como é que ele te encontra? Qual que é o seu site, Instagram? Legal. Bom, o meu site é www.suesman.com.br, é o site do escritório. Lá tem uma página de contatos, tem o meu e-mail, enfim, minhas informações, então pode acessar por lá. O escritório também está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, só procurar sobre Suesman Advogados. Enfim, a gente está à disposição para tirar dúvidas, auxiliar aí as empresas e pessoas físicas que tenham qualquer problema na área tributária.
Maravilha. É porque não é para amadores e realmente tem que contar com quem sabe, quem pode orientar. Sim. E dar os caminhos. Realmente o Brasil é isso aí. Infelizmente ainda é um caminho longo para a gente ter uma simplificação tributária. Então, realmente, precisa dessa assessoria para você estar seguro que, de fato, você está fazendo a coisa certa. Né? Legal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, assim, foi um prazer. Foi uma aula e super necessária. Aí, quando a gente tiver atualizações, né, a gente grava de novo, né? E agora, como é que tá daqui para frente? A atualização é tão rápida que semana que vem já dá para marcar já dá para marcar com novos assuntos. Mas com certeza a gente volta e conversa novamente sobre essas mudanças que estão acontecendo. Joia. Muito obrigada, viu? Obrigado.